Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside missa em Trieste durante conclusão da Semana Social dos Católicos na Itália. No Rio Grande do Sul, a carência na região atingida pela tragédia climática ainda é grande. E a reconstrução do Estado gaúcho ainda tem muitos obstáculos. Ferramenta da Receita Federal promete blindar CPF contra fraudes. No litoral paulista, o encerramento do ano centenário na Diocese da Baixada Santista. Copa América, Dorival Júnior fala da desclassificação do Brasil na competição. E os detalhes do acampamento Caminho de Perfeição na Canção Nova. Segunda-feira, 8 de julho de 2024. O Canção Nova Notícias, a serviço da Vida e da Esperança, já começou. O Papa Francisco presidiu missa em Trieste, na Piazza Unità d'Italia. Foi durante visita pastoral para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos no país. O tempo de permanência em Trieste, no nordeste da Itália, foi curto, mas intenso. 1.200 pessoas participaram da Semana Social dos Católicos Italianos. O assunto principal foi a democracia, tema usado por Francisco durante a estadia na cidade. O pontífice celebrou na Praça da Unidade e, ao falar do Evangelho de domingo, disse que as pessoas de Nazaré não conseguiam reconhecer em Jesus a presença de Deus justamente por ser para eles o filho de José, o carpinteiro. Lo scandalo allora è l'umanità di Gesù. Este é o escândalo, afirmou o Papa. Uma fé fundada num Deus que se inclina para a humanidade, que cuida dela, se comove com suas feridas, que toma sobre si o seu cansaço e que se parte como pão para cada um. Como católicos, incentivou o Papa, é preciso ter a coragem de fazer propostas de justiça e de paz no debate público, mas não para defender privilégios. Devemos ser voz que denuncia numa sociedade onde muitos não têm vez. Este é o amor político, que não se contenta em cuidar dos efeitos, mas busca enfrentar as causas. É uma forma de caridade que permite à política estar à altura das suas responsabilidades e de sair das polarizações que empobrecem e não ajudam a entender e enfrentar os desafios. Una fede che sveglia le coscienze dal torpore. Francisco lembrou a todos, é preciso uma fé que coloque o dedo nas feridas da sociedade, uma fé inquieta, que se move de coração a coração e nos ajuda a vencer a mediocridade e a apatia, que se torna um espinho na carne de uma sociedade muitas vezes anestesiada e atordoada pelo consumismo. Ao final da missa, o pontífice fez a meditação do Ângelus e ressaltou: como cristãos, temos o Evangelho que dá significado e esperança às nossas vidas. E como cidadãos, temos na Constituição uma bússola confiável para o caminho da democracia. E allora avanti, avanti. E concluiu: sigam em frente, sem medo, abertos e firmes nos valores humanos e cristãos. O Papa renovou o compromisso de rezar e trabalhar pela paz na Ucrânia, Palestina e Israel, pelo Sudão, por Mianmar e todos os povos que sofrem com a guerra. Peçamos, disse ele, a intercessão da Virgem Maria, venerada no Monte Grisa como mãe e rainha. Como madre e regina. Aqui no Brasil, a maior tragédia climática vivida pelo Rio Grande do Sul ainda está longe de ser esquecida, principalmente por quem vive o drama causado pelas inundações. Bilhões de reais foram disponibilizados para a reconstrução do estado gaúcho, que agora também sofre com as baixas temperaturas. Passados 2 meses da tragédia gaúcha, 179 pessoas perderam a vida. 478 municípios foram atingidos. Em cada cidade, uma população inteira luta para recomeçar. De acordo com o governo federal, mais de 74 milhões de reais foram enviados para socorro às cidades atingidas pelas águas. Há municípios que convivem com o lixo espalhado, alagamentos, esgoto a céu aberto, pois as pequenas prefeituras não conseguem terminar todo o trabalho de limpeza. Neste mês, o estádio Beira-Rio deve voltar a receber jogos do Internacional. Já a Arena do Grêmio segue em reforma até agosto.
No plano de reconstrução da Prefeitura de Porto Alegre, prédios e áreas públicas devem receber investimentos de 320 milhões de reais. Sinais de que a capital gaúcha começa a se restabelecer. No aeroporto Salgado Filho, os procedimentos de embarque e desembarque devem ser retomados no dia 15 de julho, mas as pistas ainda não podem receber voos. Os aviões seguem decolando e pousando na base aérea de Canoas. O desastre climático atingiu 2.300.000 gaúchos. Cerca de 500 mil estão em abrigos. Além da dor de perder tudo e não ter para onde voltar, o frio agrava a situação. E as novas chuvas trazem apreensão e medo a quem vive de perto a dor das enchentes. A solidariedade aquece o coração de quem busca o recomeço. Continue a ajudar. Há famílias inteiras que precisam do seu apoio. Na segunda semana de julho, uma frente fria derruba as temperaturas no sul e sudeste do país. A novidade para os próximos dias é que existe a possibilidade de neve no Paraná, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde também deve haver frio extremo. A terça-feira será de muitas nuvens no sul do país. Chove desde a região metropolitana de Porto Alegre, norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, chegando aqui até o Paraná. E pode ter geada no oeste e Campanha Gaúcha. O tempo vai ser firme no centro-sul do Rio Grande do Sul. O tempo segue encoberto e pode chover no sudeste, na capital paulista. Chove também no litoral sul do Rio de Janeiro, litoral capixaba e sul de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme. Muitas nuvens também no centro-oeste, no sul do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul, onde a chuva segue concentrada, principalmente nessa região de cor azul mais escura do mapa. Nas demais áreas do centro-oeste, não há previsão de chuva. O sol aparece também por toda a região nordeste, onde a chuva perde força. Previsão apenas de pouca chuva nas áreas litorâneas. Por fim, no norte do país, o sol aparece em Rondônia, Amazonas, Pará e Tocantins. No restante da região, a previsão é de chuva que pode vir com raios. Os termômetros marcam mínima de 6 graus em Porto Alegre, 15 graus em Cuiabá e máxima de 29 graus em Salvador e 32 em Manaus. Agora você vai conhecer o relato que comprova quanto vale a pena lutar pela vida. Essa é a história de quem veio ao mundo graças a uma mãe que dá à luz, mesmo sendo vítima de estupro, e revela: a força da vida vence a morte. Era 1989 e Karina vinha ao mundo por decisão de uma mulher que havia sido vítima de um estupro. Na maternidade, uma enfermeira fez o contato com a família disposta a adotar aquela menina. E aí um dia essa enfermeira ligou e falou assim: olha, tem uma moça aqui que está nessa situação, que foi violentada e não quer ter o filho, mas ela não quer tirar. Você vem buscar para dar entrada no processo de adoção? Karina, com 3 dias de nascida, foi para um lar que a amou desde o primeiro momento incondicionalmente. Meu irmão gosta muito de contar o que era o caçula, né, que eu tomei o reinado dele. O que era o caçula, eu gosto muito de contar que quando eu cheguei, quando meus pais disseram que estavam indo me buscar, ele preparou a cama dele todinha para eu dormir lá. Quando chegou de manhã, que ele percebeu que eu não estava lá, ele falou: mas por que ela não foi dormir comigo? Então, eu acho que isso mostra muito o clima de festa que foi quando eu cheguei. Por volta dos 6 anos, ela descobriu que havia sido adotada. Eu lembro quando eu estava ali, talvez com 6 anos de idade, teve um dever da escola. E o dever era para montar uma árvore genealógica numa cartolina. E dentro dessa árvore genealógica a gente tinha que botar o que cada membro puxou um dos seus. E eu lembro disso com muita perfeição. Porque eu cheguei para minha mãe e falei assim: eu não puxei nada de ninguém. Todo mundo é branco. Por que eu sou a única morena? E aí minha mãe viu que não tinha mais escapatória, que ela ia ter que me contar. O primeiro contato com a mãe biológica veio porque Karina percebeu nas redes sociais que a mulher estava depressiva. Muito mal, muito doente. E eu falei: olha, se eu não falar com ela agora, talvez eu nunca tenha a oportunidade de falar com ela. Inclusive de acalentá-la, de falar: olha, talvez o que você esteja sentindo de dor, de mal-estar, desse sentimento de menos-valia, possa surgir uma esperança de: eu fiz algo bom para alguém. Você fez algo bom para mim. Você me deu uma oportunidade que talvez não, milhares de outras crianças não têm.
O testemunho da Karina mostra que o valor da vida é superior a qualquer decisão a favor do aborto. Mas eu já conversei com vários outros que já passaram a vida inteira no orfanato e não tiveram oportunidade de ser adotados, como por vários outros que foram adotados. E uma coisa é unânime, todos eles, eu sempre pergunto, você preferia ter sido abortado? Ou ter tido a chance, por mais difícil que tenha sido a sua vida? Todos eles dizem que preferiam ter tido a chance. A decisão do STF em suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina em relação à prática da sistolia fetal em gravidez de 22 semanas continua em vigor. Hospitais foram notificados para que comprovassem a realização do procedimento, que a partir de uma aplicação de cloreto de potássio no coração do bebê, provoca a morte da criança ainda no ventre da mãe. A história do nascimento da Karina é a prova de que a dor pode ser sim transformada em esperança e vida. Eu nasci, eu estou aqui. E eu estou viva, com grandes coisas para fazer, amando a minha família, querendo construir outra família, com filhos e tudo mais. Deixe as pessoas terem a oportunidade. Você não quer, faça desse momento de dor, da sua mais profunda dor, uma esperança. A Câmara dos Deputados deve votar ainda esta semana a regulamentação da reforma tributária. Os parlamentares precisam acelerar os trabalhos por causa do recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 de julho. Camila Castro tem as informações. Os deputados devem fazer esforço concentrado até quarta-feira para aprovação em plenário. O presidente Lula enviou um pedido de urgência para a tramitação da proposta. Em maio, Arthur Lira criou 2 grupos de trabalho para analisar a regulamentação da reforma tributária. O projeto trata das regras gerais para unificação de tributos, período de transição, alíquota base de referência e isenção de tributos para determinados produtos e o imposto seletivo. A reforma tributária prevê a alíquota zero para 15 itens da cesta básica, mas não inclui a tributação zero da carne bovina e de frango, proposta que tem sido defendida pelo presidente Lula. Para aprovação são necessários pelo menos 257 votos. Depois da votação da Câmara, a proposta será analisada pelo Senado. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. O Canção Nova Notícias segue agora aqui de São Paulo e a informação em destaque é que, diante do elevado número de fraudes envolvendo o CPF, a Receita Federal criou uma ferramenta capaz de blindar informações de pessoas físicas. Confira na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. O usuário pode acessar o Portal Nacional da Rede Sim por meio da conta no site gov.br. O procedimento serve para evitar o uso indesejado do CPF no quadro societário de empresas e outras sociedades. Uma vez que a pessoa colocou o CPF lá proibindo o cadastro automático, isso é de extrema importância de modo preventivo, porque se não tiver o ok da pessoa, não poderá ser inserido numa empresa. Em nota, a Receita Federal esclareceu que, caso a pessoa já tenha um CNPJ, pode também solicitar o bloqueio para evitar novas inscrições, sem que isso altere a sua situação atual. Se no futuro o cidadão quiser utilizar o CPF para abrir ou participar de empresas, pode realizar o desbloqueio dentro do mesmo sistema. Além de utilizar ferramentas que tragam suporte de segurança ao CPF, também é importante ter alguns cuidados básicos ao compartilhar o número do documento. É importante que as pessoas vejam a credibilidade da empresa que está coletando, que está solicitando aqueles dados. Vejam também a credibilidade do próprio portal, também segurança. Não acessem o seu celular numa Wi-Fi, numa rede pública, por exemplo. Do mesmo jeito que antigamente as pessoas protegiam o dinheiro, a carteira que tinha dinheiro, hoje em dia as pessoas também têm que proteger o celular que tem muitos dados. Segundo este especialista, os cuidados com dados sensíveis como o CPF são importantes para evitar golpes, como a abertura de contas indevidas. É possível achar os endereços, CNPJ, é possível fazer o que nós chamamos de ataques combinados. O que significa isso?
Só com o CPF eu consigo achar o nome. Só que quando eu começo a combinar com outros dados, CPF mais nome, eu já consigo cadastrar a pessoa num site. Se eu tiver nome, CPF, e-mail, endereço, talvez dá para solicitar uma conta no nome de outra pessoa. Se passar por uma outra pessoa, o CPF é um dos principais documentos que identificam o cidadão. A partir de agora, os termos utilizados em extratos bancários serão emitidos de forma mais simplificada. O novo padrão faz parte das regras publicadas pela Federação Brasileira de Bancos. Os detalhes com Flávio Rogério. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o objetivo é padronizar os extratos bancários para melhorar o entendimento das operações, já que atualmente são mais de 4.000 nomenclaturas diferentes. Para depósito de cheque em caixas eletrônicos, o nome que aparece a partir de agora é DEP Cheque ATM. Saque de dinheiro em caixas eletrônicos nas agências com cartão consta no extrato como saque DIN cartão AG. Depósito de dinheiro no caixa convencional dentro da agência aparece com a nomenclatura DEP Dinheiro Caixa AG. Nesse primeiro momento, apenas os saques e depósitos foram padronizados. Futuramente, outras transações financeiras serão contempladas. A lista completa com as novas nomenclaturas está no site www.portal.febraban.org.br. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Em Santos, no litoral paulista, o fim de semana foi marcado pelo encerramento do ano centenário da Diocese da Baixada Santista. Esta celebração foi um marco na vida de todos que fizeram parte da jornada para a construção e fortalecimento da Diocese. Isso aqui é a minha vida e a gente está vendo o que Deus tem feito em toda a nossa Diocese, a ação do Espírito Santo, né, que continua viva. Então é uma igreja viva, é o que a gente precisa. É celebrar o reinado de Cristo, é celebrar a nossa igreja em unidade, celebrar Nossa Senhora. Então é um momento de muita festa para toda a região daqui da Diocese de Santos, para toda a região da Baixada Santista. Neste ano jubilar, Nossa Senhora do Rosário passou a ser patrona da Diocese de Santos. A celebração teve início com a procissão que saiu da Igreja do Rosário rumo à Praça da República, onde reuniu mais de 3.000 fiéis para a missa campal. Lançai a rede foi o tema do encerramento do ano jubilar da Diocese de Santos, um convite ao povo de Deus a ser cada dia uma igreja missionária. É a indicação da missão que continua e que no presente, começando o segundo centenário, se faça aquilo que foi feito ao longo de 100 anos. Lançar sempre de novo as redes significa a igreja continua a sua missão e com renovado ardor em cada época. A missa festiva na Catedral e o fechamento da Porta Santa coroaram o encerramento do jubileu. Dom Tarcísio, bispo diocesano, reforçou que as atividades desse período, as práticas religiosas e a devoção a Nossa Senhora foram oportunidades de conversão. Queremos que essa celebração realmente nos fortaleça para continuar. Agora começa um novo centenário, continuar a missão. Amanhã, feriado estadual da Revolução Constitucionalista em São Paulo, estaremos de volta com outras notícias. Até lá! Desde que o consumo de 40 gramas de maconha para uso pessoal deixou de ser crime no Brasil, o assunto virou tema de muitos debates. Pedro Henrique, missionário da Canção Nova, já foi viciado em maconha. Recuperado, ele hoje ajuda outros jovens a se livrarem do entorpecente. Na adolescência, Pedro Henrique fez uso de várias drogas. Foram 2 anos e meio de muito sofrimento. Ele começou pela maconha. Você cheira cocaína e tal, mas quando você tá ali doido querendo, aí lança perfume, é o loló que chama, maconha, tudo que tiver, você só quer sentir você quer ficar um pouco em paz, né? Você quer sair do natural, né? Hoje, recuperado, Pedro Henrique é missionário da Canção Nova e ajuda outros jovens que passam por essa etapa difícil. Hoje também eu atendo muitos jovens, assim, você escuta falar,
E muitos têm que ir, têm que recorrer muitas vezes e tem as quedas. No Brasil, o usuário de drogas pode portar até 40 gramas de maconha ou 6 plantas de cannabis. A quantidade foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em junho. Para a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, a descriminalização da maconha é preocupante. Quanto mais você flexibiliza, mais o consumo aumenta. E com o consumo alto, aumenta o quê? Aumenta a violência, aumenta a criminalidade, aumenta também os problemas familiares. A Câmara dos Deputados estabeleceu uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição, PEC das drogas. A proposta criminaliza a posse e o transporte de qualquer quantidade de drogas ilícitas, incluindo a maconha, e não define critérios objetivos que diferenciem o usuário e de quem vende. O texto determina que a prisão será apenas para os traficantes e pede a criação de medidas alternativas e tratamentos contra a dependência química. O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime mostra que mais de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos são dependentes de algum entorpecente. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou em 2022 cerca de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentos devido ao uso de drogas e álcool. A droga me chegou assim num limite tão grande que eu já quis tirar minha vida. E eu não tirei muitas vezes por ver o tanto que minha família estava sofrendo e pensar, eles vão sofrer ainda mais. Um método terapêutico que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. A ecoterapia é um tratamento de custo elevado e a maioria das famílias não tem como arcar com as despesas. Por isso, um centro de ecoterapia de Belo Horizonte criou o projeto de apadrinhamento para tratamento gratuito dos assistidos. Lara tem 7 anos e diagnóstico de paralisia cerebral. No início do ano passado, começou a fazer ecoterapia, que tem ajudado no desenvolvimento da pequena. Antes ela não sentava, né? Ela não tinha controle de tronco e agora, com quase um ano que a gente está na terapia, né? Ela já tem esse controle de tronco bem apurado já. Ela consegue pegar um pedaço de pão e pôr na boca, consegue olhar, melhora a visão, melhora o posicionamento de cabeça, melhora a respiração. Então, eu acredito que ela melhorou nessa qualidade de vida dela. O tratamento da Lara é possível graças ao projeto Apadrinhe uma Vida. A ecoterapia tem um custo alto e a maioria das famílias não consegue arcar com as despesas. Hoje, são mais de 40 crianças na fila de espera. Nós temos um grupo de pessoas que se solidarizam com esse projeto e eles se juntam. A gente fez um grupo no WhatsApp e cada um pré-definiu uma quantia, né, que possa pagar mensalmente. É um custo muito alto, porque ele é dividido para 4 profissionais. A gente sempre coloca assim, porque o cavalo ele é um coterapeuta, é um dos profissionais principais que a gente tem na eco. Então é um cavalo, a gente precisa ter do mediador, a gente precisa do equitador e um profissional da área da saúde, que pode ser fisioterapeuta, psicólogo. Então hoje a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Quando a gente ficou sabendo do tratamento dela, do programa delas, eu entrei em contato, né? Aí fui para uma fila de espera e pouco tempo depois a gente, como estava no início do projeto, aí a gente foi apadrinhada. A Ana que entrou em contato comigo, a gente ficou muito feliz em saber. Na terapia assistida por cavalos, utiliza-se abordagens em saúde e educação para pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Os praticantes podem ser a partir de 1 ano até assim, idosos mesmo, né? Então a gente trabalha tanto com crianças, com várias síndromes. Hoje temos muitos autistas, temos com síndrome de Down, mas também a gente atende crianças que têm TDAH, adultos que tiveram AVC, Parkinson, também com paralisia cerebral, adulto já, pessoa que teve problema medular. A interação com o animal ajuda na socialização e autoconfiança do paciente. Para pessoas que têm problemas de medo, autoestima, o cavalo, por ser um animal grande, ele consegue gerar essa autonomia, dar uma autoestima para a pessoa, que ela direcione e guie um cavalo, né, que é um animal grande e difícil de controlar, né? Belíssima iniciativa, né? E a seleção brasileira deu adeus à Copa América no último sábado. O time, comandado por Dorival Júnior, perdeu para os uruguaios nos pênaltis.
No tempo normal, Brasil e Uruguai criaram boas chances de gol, mas não saíram do 0 a 0. Na metade do segundo tempo, a seleção uruguaia perdeu Nandes, depois dessa entrada violenta em Rodrigo. O jogo termina e a decisão da vaga é nos pênaltis. O Brasil errou 2 cobranças e o Uruguai, que também tinha perdido uma, conquistou a vaga da semifinal com Manuel Ugarte. Uruguai 4 a 2 nos pênaltis. E depois do adeus à Copa América, ainda nas quartas de final, o que dizer da seleção brasileira? Com a palavra, Dorival Júnior. Eu acho que houve entrega, espírito de luta. A equipe, em momento nenhum, deixou de ir atrás do resultado. Foi uma equipe valente sempre. E acredito eu que nós tivemos sim coisas muito mais positivas do que negativas ao longo de todo esse processo. Vida que segue para o Brasil e na Copa América também. Amanhã acontecem os jogos das semifinais. A Argentina enfrenta o Canadá às 9 da noite em Nova Jersey. Colômbia e Uruguai jogam no mesmo horário em Charlotte. E que vençam os melhores. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma cerimônia inédita. O núncio apostólico que representa o Papa no Brasil presidiu a celebração de imposição do palio ao arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Pela primeira vez na história da Arquidiocese de Natal, o arcebispo metropolitano recebeu a imposição do palio arquiepiscopal perto de seu rebanho. Foi uma solenidade marcada por vários simbolismos e principalmente pela união do metropolita de Natal com o Vaticano e com o Papa. E este símbolo do palio também nos confirma na nossa caminhada enquanto igreja arquidiocesana e o pastor que Deus nos concedeu, Dom João, para guiar o povo de Deus. Para os fiéis que não mediram esforços para estar junto a Dom João neste momento, a imposição do palio é muito significativo para a Arquidiocese de Natal. Ele é um bom pastor que, se Deus quiser, vai apacentar com muita sabedoria, com muita graça de Deus, esse rebanho, que é essa pequena porção do povo de Deus em Natal. Ao fazer a imposição do palio a Dom João, o representante do Papa falou sobre a representatividade e o compromisso do arcebispo metropolitano com os fiéis. O palio nos lembra do jugo sagrado de Cristo. É um jugo que une no amor de Deus Pai, na amizade com Jesus Cristo, na disponibilidade para os outros, assim como se exige do pastor que cuide dos seus fiéis, amando Cristo e a Igreja. Dom João Santos Cardoso assumiu a Arquidiocese de Natal em 7 de outubro de 2023. Para ele, ter a imposição da vestimenta litúrgica em Natal tem um significado especial. O palio é para nós um lembrete constante de que no meu ministério devo me identificar profundamente com as ovelhas que o Senhor me confiou. E a igreja no Brasil vive a expectativa da conclusão do processo de beatificação de Madre Carminha de Tremembé. A religiosa é fundadora de um Carmelo dedicado à vida contemplativa e já teve suas virtudes heróicas reconhecidas por Roma. Um oásis em meio à correria do dia a dia. Quando eu cheguei aqui ao locutório, ela me disse assim: irmã, sabe a sensação que eu tenho? É que eu estava vindo de um calor muito intenso, como se estivesse num deserto. E quando a senhora chegou e abriu a cortina do locutório, eu senti uma brisa muito suave, uma sensação gostosa de frescor e de paz. Carmelo Reparador, no coração da Madre, o pedido do Senhor que a realizava na vocação. Nesse tempo aparece o Dom Francisco, o bispo de Taubaté, e ele pede uma fundação de um Carmelo na sua diocese. E aqui estamos, né, hoje, o nosso Carmelo vivendo esse momento tão importante. Né? Atualmente, o Vaticano estuda uma graça atribuída à Madre Carminha. Caso a análise seja favorável, a fundadora do Carmelo da Santa Face e Pio XII de Tremembé, no interior paulista, será declarada beata. Esperança para todos os que acreditam na santidade desta religiosa. Durante o processo, Madre Carminha, atualmente venerável, já foi serva de Deus. Um documento chamado Positio foi preparado para que sua fama de santidade, virtudes e vida fossem estudados por Roma.
Então, esses peritos vão estudar a possibilidade realmente do céu, né, de Deus ter dado essa marca. Olha, pela intercessão da Madre Carminha foi alcançado esse milagre. Então, ela será beata. Tudo entregue e oficialmente aberto. Cabe agora ao povo de Deus rezar na intenção da causa. A gente confia muito na igreja, né? De que a igreja é sábia, a igreja é mãe e que ela vai saber avaliar de acordo com as ferramentas que ela tem, né? E sabendo que a gente conta com a intercessão dela, que eu acho que é o primordial, né? Saber que a gente não está sozinho, né? Que tem alguém que já está lá no céu que intercede por nós. Olha, você que acompanha a Canção Nova deve imaginar quantos fatos bonitos acontecem na vida das pessoas que acompanham este sistema de comunicação. São muitas as transformações. Claro que sem os sócios e benfeitores, nada disso seria possível. É por este motivo que queremos agradecer a você que contribui com essa obra de evangelização. Estamos com 23% de nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de julho. A Canção Nova conta com você. Acesse clube.cançãonova.com e conheça a melhor forma de fazer parte desta família. Obrigada a você por sua generosidade com esta obra. 3 dias de orações e reflexões baseadas em um livro de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. O acampamento Caminho de Perfeição movimentou a sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Ouvidos atentos e corações abertos à graça de um recomeçar. Os participantes tiveram formação aprofundada na primeira edição do acampamento Caminho de Perfeição. Santa Teresa, quando se reportou a esse caminho de perfeição, ela tinha bem presente qual que era a vontade de Deus na vida dela. A orientação da vida dela foi justamente o Evangelho. O acampamento trabalhou temáticas ensinadas por Santa Teresa d'Ávila, entre elas a pobreza de espírito, a obediência, a castidade e a humildade. Alguns fiéis voltam para suas casas com a esperança de começar um tempo novo em suas vidas. O conhecimento, a palavra de Deus nos engrandece, né? Nos fortifica para nós vivermos as labutas da vida. Frei Gilson explica que o encontro foi um verdadeiro retiro espiritual, onde as pessoas puderam ter um norte de como viver no dia a dia o caminho de perfeição. Muita gente às vezes estava perdida, eu quero ser perfeito, eu quero ser santo, mas qual é o caminho? E nesse retiro, em poucas pregações, nós conseguimos resumir, Deus nos inspirou e resumiu qual é o caminho a ser trilhado. O caminho para a santidade precisa nascer de um desejo profundo do coração. Para isso acontecer, é preciso usar algumas ferramentas importantes para a caminhada espiritual. Ao escutarmos a palavra, ao vermos o caminho de perfeição que precisamos trilhar, precisa brotar no nosso coração agora este desejo pela santidade, que é esta perfeição que caminharemos rumo a ela durante toda a nossa vida. Os nossos desafios continuam em nossos lares. Então, se a gente tem um ensinamento, uma formação, eu acredito que saímos aqui muito esperançosos e com as ferramentas necessárias para lidar com cada desafio. Frei Gilson cumpre um roteiro de formação mensal na comunidade Canção Nova e o próximo encontro já tem data marcada. Primeiro final de semana de agosto vai acontecer o acampamento para famílias. Então esse acampamento vai ser muito especial. Então esse retiro irá resgatar os princípios de uma verdadeira família em Deus. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Dentro de instantes tem Santa Missa, direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.